Aleluia. Glória a Deus. Preciosas, que alegria, a paz do Senhor Jesus. Com gratidão, quero externar a Deus nesta manhã por estar aqui com vocês. Desde ontem, onde já recebemos tanto do nosso Senhor. Na verdade, que quanto mais recebemos, mais queremos. É uma fonte inesgotável. Estamos aqui sedentas de Deus. Estava falando agora com Diógenes, em saber que há um ano atrás eu estava num apartamento, sem viajar, 85 metros quadrados, e hoje eu estou aqui. Tenho muito que agradecer a Deus. Agradecer a Deus pela vida, pelos livramentos, pela coragem que Ele nos dá. Louvo a Deus pela vida da pastora Márcia. Que honra te conhecer. Que projeto lindo. Pastor Sebastião. Aos nossos irmãos, a Bia, Liliane, 3 Cris. 3 Cris que eu conheci. Cris 1, Cris 2, Cris 3. Precioso irmão Ivan. Enfim, vocês têm nos tratado de uma maneira muito especial. Obrigada, estou muito feliz porque hoje está conosco Madalena Bomber. Cadê ela? A amadinha, gente, ó. A Madalena Bomber, a mulher que eu vou para Israel com ela em novembro. Quem quiser ir para Israel comigo, tá? Procura ela. Novembro do ano que vem, se Deus quiser, nós vamos para Israel. Em nome de Jesus, tá? E a Madalena é uma pessoa do meu coração. Se você me vê aí nas fotos com aqueles turbantes, né? É tudo Madalena Bomba que traz para mim. Aí ela é muito básica, ela fala assim, esse é de Dubai, esse é não sei de onde. É assim as coisas. Assim, é de Dubai. Bem normal, como fosse assim, ali do Ceará. É de Dubai. Mas é ela. Então, eu amo os turbantes e uso. Obrigada, Madinha. A gente estava com tanta saudade dela que ali foi difícil. O Diógenes nem deixou abraçar a Madalena e já abraçou na minha frente. Mas graças a Deus. Um cheiro no coração de vocês. Eu acho que eu não consegui abraçar todas, porque tem umas que são tímidas, né? A gente abraça. Ontem eu estava aqui ministrando, eu falei, dê um abraço aí na sua irmã, porque muitas vezes você não tem noção que um abraço cura uma pessoa. Aí essa Covid é tão diabólica que ela veio para afastar mesmo. Não abraça, não toca, não pega na mão. Aí quem é frio, de repente fica mais frio. Não é? Mas eu creio que a gente está protegida pelo Senhor. A gente faz a nossa parte, né? Eu lembro que a primeira vez que eu saí para pregar, no pleno Covid, estava no auge, com tanta vontade de ir num culto, que eu recebi um convite para ir na minha igreja. Não, na minha cidade, não na minha igreja. E preguei. Quando terminei, vi uma irmã, eu acho que ela estava com muita vontade de abraçar alguém. E eu assim, com máscara, com tudo assim, né? No auge. Isso foi no mês de junho do ano passado. E ela disse, Jesus mandou te abraçar. Eu falei, e agora, Jesus? E agora esse negócio, o Senhor mandou me abraçar. Aí eu fiz assim. Aí peguei a máscara, quase fiz assim. Eu fiquei assim, quando eu cheguei em casa, nem falei com o Diógenes, passei voando. Banheiro, tomei um banho. Entendeu? Quando foi esse ano, é que eu tive o Covid. Dentro de casa. Então, se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eu creio que o Senhor te guardou, te poupou e vai continuar guardando você. Tá certo? E agora que eu não sei o que eu vou pregar? É sério. Cadê aquela menina que canta bonito? Minha filha, vem cantar alguma coisa aqui? Quando Jesus fala comigo, onde eu vou ler? Vem, minha santa, ainda bem que você está aqui.
Canta assim um refrãozinho que eu vou ver o que Jesus quer que a gente pregue. Pode ficar à vontade. Tá ligado? Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. O barulho do mar vem pra me confundir. Ó Pai, não deixe as ondas minha fé diminuir. Perdoa se pensei que em meio ao teu silêncio não estivesse aqui. Viver na superfície sem poder respirar é o mesmo que morrer por não te adorar. És meu oxigênio, Senhor, sem tua presença minha fé vai naufragar. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. O vento está soprando, mas é te adorando que venço o mar da aflição. Acalma o meu coração, acalma o meu coração. Só venço esse mundo se for em tua presença. Acalma o meu coração. Amém. Glória a Deus. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 14. Versículo 22. Acalma o meu coração. Quando ela estava louvando, o Espírito de Deus me trouxe esse texto. Diz assim a palavra de Deus. E logo ordenou Jesus que seus discípulos entrassem no barco. Repita comigo. Ordenou Jesus entrar no barco. E fosse adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. O barco, repita comigo, já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas. Porque o vento era contrário. O vento era contrário. O vento era contrário. Sentai-vos. Eu sei que você conhece esse texto, dessa experiência tão linda, mais uma das grandes experiências que os discípulos tiveram com o seu mestre. Eu entendo que o Senhor está nos levando a um nível de maturidade espiritual, de crescimento, de relacionamento com Ele. E não dá para ficar mais do mesmo jeito. Não dá para viver uma vida sem experiências profundas com Deus. Não dá para eu viver do seu testemunho, mas eu tenho que ter o meu testemunho. Eu vou ter que ter essas experiências para passar. Eu cheguei no final de um testemunho aqui, de uma irmã,
E só o finalzinho, Jesus já falou comigo. E é muito lindo quando você tem essas experiências, mas você vai ter que passar por provas, dores, momentos difíceis. Mas quando você entende o que Deus vai produzir na sua vida, isso que é Romanos capítulo 5, eu vou aqui devagar, tá, gente? Romanos capítulo 5, apóstolo Paulo nos diz algo nessa epístola, que eu gosto muito. Ele diz assim, Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Meu Deus, só uma pessoa que tem maturidade com Deus que vai se gloriar na tribulação. Porque tudo da gente, qualquer coisa, se uma porta não abre, se tem um problema no trânsito, a gente fala, ai, que tribulação. A gente chama de tribulação que não é tribulação, que é coisa rotineira da nossa vida. Ai, que tribulação, a porta não abre, esse trânsito não anda. Não, isso não é tribulação. Mas a gente coloca nome de tribulação em tudo. Mas a tribulação que Paulo está dizendo aqui, ela vai produzir algo que é um fruto do Espírito, que se chama paciência. E quando é produzida paciência em você, na minha vida, quando nós entendemos que essa paciência vai forjar o nosso caráter, vai fazer a gente parar e respirar. Salmo 27, versículo 14 diz, espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá, pois, o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Não tem dois pois, não, foi por minha conta o segundo. Não tem dois, só tem um. Espera no Senhor e anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Pronto. O Salmo 40, Davi diz assim, eu esperei com paciência no Senhor. Ele esperou tanto com paciência que o Senhor resolveu se inclinar. Ele resolve se inclinar, porque os ouvidos dele não estão agravados para não poder ouvir, e nem a sua mão não está encolhida para que não possa salvar. Então ele esperou com paciência no Senhor, o Senhor se inclinou para ouvir o clamor dele. Então quando o Senhor se inclinou, ouviu, o Senhor arrancou ele de um lago de lodo, de um charco, e firmou os pés dele numa rocha e colocou um cântico novo nos lábios dele. Mas tudo isso aconteceu porque ele esperou. Muitas vezes nós não recebemos, não vivemos o extraordinário de Deus, o sobrenatural, porque a gente não espera, a gente é muito agoniado. A gente não espera, a gente quer já, agora, pronto. A gente quer tudo no micro-ondas. A gente quer um delivery. E as coisas de Deus é devagar. E Ele vai trabalhando dentro da gente, nos moldando. Nos moldando. Então, quando Paulo diz que a tribulação produz a paciência, e essa paciência vai produzir algo que se chama experiência. E quantas vezes a gente assim, né, nas emoções, a gente, eu quero ter uma experiência profunda com Deus. Aí quando você quer ter uma experiência profunda com Deus, Deus fala com você, ei, vai lá a Nínive e leva a mensagem. Aí você quer ter uma experiência tão profunda que você vai para o fundo de um porão. E você consegue dormir. Aí a experiência profunda vai começar a acontecer, porque Deus vai dar ordem ao mar, aos ventos. O navio vai quase afundar, e quem acaba lá no fundo do mar, e dentro de um ventre de um peixe grande, sou eu, tendo a maior experiência de 3 dias. E clamando. Eu quero ter experiência, mas eu vou passar pelos processos da vida. Que essa experiência, ela vai me levar a um nível de esperança. E esperança não se confunde, porque nossa esperança é Cristo Jesus. Mas isso é fé, isso é depositar a confiança no Senhor. Por isso que Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E eu não vivo por vista. Você também não pode viver por vista. A gente vive por fé. Fé, e fé é comprometimento.
A gente não tem achismo. Não, a gente tem fé. Deus está conosco. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que essa água se ruja e se perturbe, ainda que tudo aconteça, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. E o que é mais lindo, Deus está no meio, no meio da dor, no meio da situação, no meio do caos, no meio do perigo, no meio da tempestade, no meio das nuvens densas e escuras. Deus está no meio dela e não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã, as nações se embraveceram, os reinos se movem, mas ele ouve-se a sua voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Isso aqui é fé. Uma fé que te faz avançar, que te faz caminhar. Uma fé que não retrocede, mas avança. É esse nível que o Senhor quer nos levar. Mas a gente, muitas vezes, nós somos muito cômodos às situações. A gente quer ficar na nossa zona de conforto. Ai, assim está bom. Não é para ficar na zona de conforto. É tempo de crescimento. Isaías 32, versículo 9, tem um texto que diz, eu gosto muito desse texto: levantai-vos, ó mulheres, vós que estáis em repouso, inclinai, ó filhas, vocês que estão tão seguras. É um texto de uma advertência para a nação de Israel, que eles estavam tão incomodados com as situações, e na verdade, era para ser produzido neles um despertamento. Despertamento, Paulo vai nos falar em Efésios 5,14, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Gente, e Cristo, te esclarecerá a luz do mundo, o meu farol, o seu farol. Você é uma pessoa mega power, esclarecida quando você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus que flui, candeia na sua vida. Quando você tem a palavra de Deus, ninguém te enrola, ninguém te engana. Você está antenado, você está ligado, você tem discernimento. E mais do que tudo é discernimento. Só que o Senhor vai nos levar a experiências. Só que não pense você que o Senhor vai te falar assim: olha, Isabel, amanhã você vai para aquela cidade e lá você vai passar isso. Não. Porque se Jesus me contasse umas histórias, alguns lugares que eu passei, eu não tinha nem saído de casa. Jesus não contou assim: Davi, você vai lá levar alimentos, 10 grãos, 10 queijos para o comandante de 1000 e 10 pães tostados para os seus irmãos que estão no exército de Saul. Não, o Senhor só falou assim: leva alimento. O Senhor não falou para ele: quando você chegar lá, você vai deparar com um gigante. Não, o Senhor não falou do gigante. Deus não vai te falar do gigante, porque senão você não vai. Deus vai te mostrar o gigante quando você chegar. E Davi foi. A fé dele foi extraordinária, exponencial, porque ele entendeu o chamado, ele encarou e ele venceu. E nós também vamos vencer no nome de Jesus. Então Deus não vai mostrar tudo, porque senão você não vai ter coragem. Não vai, nem eu. Não adianta você falar: não, eu vou, vai nada, a gente é frágil, a gente é humano. Aqui não tem nenhuma máquina. Tem alguma máquina aqui? Super power máquina? Não. Você tem que entender que nós somos espirituais, mas não dá, você tem que separar a espiritualidade da humanidade. O nosso grande problema é que a gente quer ser espiritual 24 horas. Por que Elias, depois daquele momento assim, fogo desceu no Carmelo, o povo ficou avivado, e ele tão cheio de Deus que ele falou: vai ver que o seu Deus está dormindo. Parece que ele é abusado, né? Não sei, porque eu acho que tem gente que é cheia de Deus que parece que é abusada. Mas ele é cheio de Deus, desafiou, falou: cadê seu Deus? Está dormindo, está viajando. Ele resolve reparar o altar, limpar o altar.
E ele ora e o fogo desce. Depois disso tudo, a notícia veio que Jezabel iria matá-lo. O que Davi fez? Davi correu para debaixo de um zimbro. Ali não era o Davi espiritual que orou e o fogo desceu. Humano. E sabe quando a gente se quebra? É quando a gente quer ir além das nossas forças. E a gente quer passar uma imagem assim. Passa não, menina. Seja humana. Seja gente. Aleluia. Tem muita gente morrendo, se acabando, porque se consome por dentro, está arrebentado por dentro. Mas não abre o coração, não falo. E tem gente que até não chora. Não vou chorar porque ela não pode ver, não pode ver. Ele ficou debaixo de um zimbro e pediu para morrer. Aí o que acontece? O divã de Deus apareceu. Pronto. O divã de Deus apareceu. Ele pensando que ia morrer debaixo de um zimbro, aparece um anjo. Come, bebe e dorme. Ô terapia boa. Olha para a cadeira do teu lado e diz: tem divã de Deus para você. Come, bebe e dorme. Come, bebe e dorme. Em outras palavras, se cuide, se ame, se valorize. O teu corpo é o templo onde mora o Espírito Santo de Deus. Então se alimente. Cuide desse templo. Hidrate e durma bem, porque outro dia a gente vai continuar na jornada. Então ele recebeu o divã de Deus lá debaixo de um zimbro, dormiu. Daqui a pouco o anjo toca nele e falou: levanta-te, porque muito comprido te será o caminho. É assim que acontece conosco. Nesse texto aqui que nós lemos, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, Jesus vai orar e dá uma ordem. É lindo porque Jesus dá uma ordem dizendo: entre no barco e vá para outra banda. É tremendo porque eu não sei as coisas que estão para acontecer, mas já está tudo assim na agenda de Deus. Está na agenda de Deus o que vai acontecer depois dessa conferência. Está na agenda de Deus tudo. Então fica tranquilo. Ele não perde o controle de nada. Então quem é que formou o vento? Quem é que agita o mar? É Ele. Para levar-nos a uma experiência mais profunda. Uma experiência a sós com Ele. Porque Ele vai nos deixar a sós para a gente ter experiência. Quando eu tive o Covid, eu fiquei 20 dias dentro de um quarto olhando para um teto. Só tinha um teto. Lá para o 10º dia, eu olhei para a parede, eu sabia que não era demônio. Mas eu vi macaco, eu vi porquinho, eu vi um monte de animalzinho descendo e subindo, descendo e subindo. Aí eu fazia assim para a minha parede. Eu não estava normal. Eu dentro daquele quarto, 20 dias, me pergunte, você cantava? Não cantava. Não conseguia porque eu não respirava direito. E você orava? Tinha gente que mandava mensagem: levante, fique lendo o Salmo 91. Eu não conseguia nem levantar porque eu caía. Mas eu sei que em espírito estava ligada com o céu. Ligada com o céu. E sabe o que eu resolvi fazer? No primeiro dia do Covid, né, Diógenes? Eu tinha um sonho desde novinha. Eu queria aprender hebraico. Mas o curso de hebraico, o curso bom, é caro. É caro. E no primeiro dia que eu descobri que eu estava com Covid, que eu ia ficar ali dentro, eu não sabia se eu ia viver ou não, eu falei: já sei. Se é para ter Covid, eu vou morrer aprendendo a língua hebraica. É a fraca. E vocês acreditam que doente, Deus me ensinou? Oh, aleluia! Oh, aleluia! E comecei a escrever em hebraico.
É porque eu quero ir com Madalena falando em hebraico dessa vez, no nome de Jesus. Comecei a descobrir os mistérios do hebraico, da língua de Deus, a cultura. Foi o maior investimento que eu fiz na minha vida. Porque eu resolvi, se for para morrer, eu morro aprendendo algo de Deus. E fiquei com a minha mente no hebraico, no hebraico, no hebraico, no hebraico, no hebraico. E eu entendi que ele está no meu DNA. Oh, alabashuriko manahai. Eu entendi que aquele vento forte podia cessar a qualquer momento, se o meu Jesus desse a ordem. Jefferson, cheiro no teu coração. Eu entendi isso. Porque quem deu a ordem para passar para outra banda foi o Senhor. E ao passar para outra banda, o texto nos diz que o vento era o contrário. As ondas ficaram fortes. E você pode dizer, mas isso foi o inimigo. Não foi. Não foi. Foi o dono do vento. Foi o dono do mar. É o dono da sua vida, que mexe com tudo só para te levar para outro nível. Você adore a Deus. Pare de dar crédito ao diabo e falar, foi o diabo. Que diabo o quê? São Marcos capítulo 5. Jesus está na polpa do barco. Ele está com um travesseirinho, ele está dormindo. Ele está mostrando que ele é 100% Deus e 100% homem. E ele está cansado. E Jesus não sabia que o mar ia ficar revolto, que o mar é dele. Os discípulos acordam apavorados e dizem, mestre, nós vamos perecer. Ele diz, mar se aquieta, vento se aquieta. Gente, o controle é dele. Tudo que acontece na nossa vida é permissão dele. Para de atribuir que é o diabo. Ai, foi o diabo, foi o diabo. É Deus que está nos levando a um nível de maturidade, porque eu não posso sair dessa conferência do jeito que eu cheguei. Eu preciso sair melhor, eu preciso ser mais crente, mais convertida. Eu preciso sair como um farol, como um farol, como um farol, como um farol. Eu não quero ser um palitinho de fósforo, acendeu e apagou. Eu quero ser um farol. Não quero. E para ser um farol eu vou ter que buscar, e vou ter que obedecer. Vai ter que ter rendição, vai ter que ser entrega. Eles ficaram apavorados. E olha que eles são pescadores, conhecem de mar. Mas no meio da tempestade, ficaram apavorados. Eu lembro a primeira vez que eu andei de barco. Eu fui atravessar uma ilha para outra, 1 hora. Só que não era um barco top. Uma da primeira viagem missionária que eu fiz, quando eu cheguei naquela ilha, falaram assim, a senhora anda de barco? Aí eu toda metida, nunca tinha andado de barco. Eu falei, claro. Claro que eu ando. Só que na minha mente, eu fui para o porto, achando que eu ia entrar no navio. Na minha mente, eu pensei que era navio. Mas quando eu cheguei no porto, era uma canoa com mais de 30 crentes. E eu falei, Jesus. Comecei a tremer, me deu medo. Mas eu não podia demonstrar que eu estava com medo. E sentei lá num cantinho. E nessa época, porque eu tinha 130 quilos. Se você for no YouTube, você vai me encontrar eu bem redondinha, 130 quilos, porque Jesus me engordou mesmo, para tratar comigo, entende? Porque eu era muito exibida. Não, é não comigo, gente. Não precisa tomar o sangue de Jesus, isso não vai acontecer com você. É comigo. Não se apavorem. E Jesus falou um negócio comigo. E nessa época eu tinha 130 quilos, agora você está numa canoa, com 130 quilos, com 30 crentes. E eu fiquei lá sentada, tremendo, uma escuridão, mais de 10 horas da noite, e o homem lá. E tinha uma menina de 9 anos, olhou para mim e disse, você sabe nadar? Eu não queria nem respirar, quanto mais falar. Aí eu disse, não, você sabe onde você está?
Estou no barco. Você sabe o que é canal? Sabia nem o que era canal. Eu falei, não, canal. A menina era uma terrorista. Canal é o lugar mais fundo. Eu comecei a tremer. E fiquei tremendo. E a mãe dela falava, pare menina, mexe com essa mulher não. Mexe com ela não, bichinha. E eu tremendo. E quando eu cheguei no lugar que eu ia pregar, só deu tempo de descer na areia e entrar na casa pastoral. E eu apaguei. Eu desmaiei de medo. Entendeu? Depois disso, tem umas fotos lá em casa, né, Diógenes? Eu toda metida, porque eu também pus para quebrar. Aprendi a andar de barco. Ganhei uma máquina fotográfica daquela que era 1236, sabe? Que você mandava. Você lembra? Você é dessa época? Não, você não é dessa época. Não. Só eu que sou. Desse tamanho a máquina que o Diógenes falou que eu tenho um problema na coluna por causa da máquina, porque eu colocava assim no pescoço e eu assim, ó, na ponta do barco, ó, com a máquina. Hoje ando de barco para tudo que é lado, tranquila, de canoa, de trem, de jegue, de ônibus. Oh, aleluia, experiência com Deus. Experiência com Deus. E aqui eles estavam vivendo uma experiência. Vento ao contrário, quase a sucumbir. E o que eu acho lindo é que Jesus só chega na hora certa. É como se Jesus estivesse assim, olhando para mim, para você, a gente agoniado, a gente estressado, e a gente olha para o relógio e diz, ai, já está passando a hora, nada aconteceu, a minha vitória não chegou, e Jesus só olhando. Jesus já chegou e você não sabe. Você lembra dos discípulos de Emaús? Jesus tinha sido morto, tinha ressuscitado, as mulheres tinham visto, foram ao sepulcro. Aí vem 2 discípulos ao caminho de Emaús, tão desolados, porque a dor te faz esquecer da promessa de Deus. E é na dor que você tem que se lembrar das promessas de Deus. Aí eles estavam desolados a caminho de Emaús, falando tudo o que tinha acontecendo. De repente chega um viajante. Shalom. O que é que está acontecendo? Tu não és peregrino de Israel? Você não sabe o que está acontecendo aqui em Jerusalém? Jesus, o Messias, aquele que a gente esperava, que os profetas falaram, foi morto. E Jesus caminhou o tempo todo conversando e deu uma aula para eles, falando das promessas, da ressurreição. E eles não enxergaram porque os olhos deles estavam fechados. Jesus com eles e eles não enxergaram. Será que você enxerga Jesus aqui? Jesus com eles. E quando chegou na aldeia, é lindo que Jesus faz assim, faz que vai embora, mas fica. E quando Jesus faz que vai embora, eles falaram, fica conosco mais um pouquinho. Não vai embora. Entra aqui na nossa casa. Eles têm uma hospitalidade. Entra que a gente vai lavar seus pés. O sol já se declina. E Jesus entrou. Jesus veio o caminho todo. Eles não sabiam que era Jesus. Jesus entrou. Eles não sabiam que era Jesus. Porque os olhos estavam fechados, tampados. Mas quando Jesus sentou na mesa, pegou o pão, partiu, abençoou, os olhos deles foram abertos. Oh, alabaxuricandaramandahai. Os olhos dele foram abertos.
E eles começaram a falar: é por isso que o nosso coração ardia quando ele falava. Sabe o que aqueles discípulos fizeram? Não ficaram em Emaús, voltaram para Jerusalém, chegaram no meio dos discípulos e falaram: nós encontramos o Messias. Jesus esteve na minha casa, Jesus sentou na minha mesa, Jesus sentou comigo. E eu quero te dizer, você vai sair daqui dizendo: eu também encontrei, eu também encontrei, eu também encontrei. Então Jesus chega na hora certa. Eles estavam apavorados. Mas passou a primeira vigília, passou a segunda vigília, passou a terceira vigília, e na quarta vigília Jesus resolveu aparecer. Jesus poderia ter chegado às 9 da noite, mas Jesus não quis chegar às 9. Às 6 da tarde não chegou, às 9 da noite não chegou, à meia-noite não chegou, mas na quarta vigília, de 3 às 6 da manhã, eles estão com tanto medo. Aí o Jesus falou: é agora que eu vou me revelar. Deus se revela a você quando você não pode mais, quando você não tem mais limite. E muitas vezes eu falo: eu não tenho mais limite. O Senhor fala: tem, aguenta mais um pouco. Quem disse que você não tem? Quem sabe sou eu. Você não sabe de nada. Você acha que você se conhece? Você não se conhece, não. Quem nos conhece é Deus. Quem nos conhece é Deus. E na quarta vigília, que eles estavam apavorados, ouve-se a voz de um farol. De repente, um resplendor no meio da escuridão. De repente, ouve-se uma voz de direcionamento: não temais, tende bom ânimo, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu, sou eu. Um farol que ilumina e que tem som. E quando Jesus disse, eles começaram a gritar, pensando que era um fantasma, porque o medo te faz ver coisas que não existem. Mas nesta manhã, eu quero te dizer que o medo não vai travar a sua vida, nem espiritual, nem financeira, nem emocional. O medo não vai travar a sua caminhada. O medo não vai travar os seus projetos. O medo não vai travar seus relacionamentos. Deus não te deu um espírito de timidez, ou seja, de medo, mas de amor, de poder e de moderação. Receba esta palavra para a sua vida. Receba esta palavra para o seu crescimento espiritual. Eles pensavam que era um fantasma. Jesus estava ali. E Pedro tem uma ousadia, porque eles estavam onde? No barco. Todos nós estamos no barco da nossa vida. Agora eu vou escolher hoje de manhã: ou eu vou ter uma vida de barquinho, ou eu vou ter uma vida de descer do barco. O que você escolhe? Vida de barco ou vida de fé? Pergunte para quem está do teu lado: o que você escolhe? Vida de barco ou vida de fé? Não, mas pergunte para essa irmã que não quer nem olhar para você. Tem uma irmã aqui que nem olha para outra. Eu não entendo isso. Por que você não olha para outra? A gente fala para as irmãs falar, ela faz assim. Por quê? Não, olha aí para o rostinho da sua companheira. Vida de barco ou vida de fé? Pensa aí o que você quer viver. Vida de barco ou vida de fé? Por que que os discípulos chegaram em Gadara? Porque saíram do barco.
Como é que eles iam chegar em Gadara se eles não saíssem do barco? Jesus diz, sou eu, não tem mais. E Pedro, eu gosto de Pedro. Eu sou fã de Pedro, porque eu acho Pedro original. Pedro não tem máscara. Pedro é Pedro. Pedro é assim. E Jesus gosta de gente assim. Jesus não gosta de gente que fica... Gente, ai meu Deus do céu, né? Não é nem fina, faz de conta que é. Não adianta você querer passar uma imagem que não é sua. Seja você, seja original. Seja a pedra bruta que ele vai lapidar. Porque se você for tão fina, ele não tem o que lapidar. Por isso que eu sou bruta assim. Entendeu? Eu gosto de Pedro. Eu gosto de Pedro. Porque Pedro é original. Pedro era assim. Falava demais. Tinha coisa que ele não entendia. Mas falava. Pedro não entendeu nada da bacia e da toalha. Pedro disse, não, nem lava meus pés. Quando Jesus falou, você não vai ter paz comigo? Não, lava tudo, lava tudo, lava tudo. Mas, gente, quem ia escolher Pedro? Só Jesus. Quem ia escolher Isabel? Quem ia escolher pastor Sebastião? Quem ia escolher pastora Márcia? Quem ia escolher o Ivan? Quem ia escolher o Jefferson? Quem ia escolher a Liliane? Quem ia escolher a Cris? Quem ia escolher a Madalena Bomber? Quem ia escolher o tecladista? O sonoplasta? Quem ia escolher os meninos do apoio? Quem ia escolher você? Glória a Deus! Quem ia escolher a Diógenes? Aleluia! Só Jesus. Era esse Pedro que não soube o que aconteceu no dia que André e João passaram o dia com Jesus no Evangelho de João capítulo 1. Eles ficaram tão empolgados, tão maravilhados, porque eles encontraram a luz da vida, que eles voltaram para casa radiante. E quando André falou assim, nós achamos o Messias, nós encontramos a luz do mundo, nós passamos o dia todo com ele, e começou a falar, de repente, sabe o que acontece? André está falando para Pedro, para Simão, daqui a pouco, no mar da Galileia, na praia do mar da Galileia, vem ele andando. Oh, como eu amo, como eu amo. Vem ele andando, vem ele andando, vem ele andando. E ele bate de frente com Simão e diz, tu és Simão. Oh, tu és Simão, filho de Jonas. Mas agora tu serás Pedro. Ali começou um princípio de relacionamento. E Pedro começa a seguir Jesus. Acertando, errando. E Jesus olha para Pedro. Como você não consegue olhar para Isabel. Você não consegue olhar para mim. Mas Jesus olhou para Pedro. Vai me negar. Vai. Não vai querer que eu lave os pés. Vai usar a espada. Vai cortar a orelha do soldado. Vai falar como que vai ser fiel, vai dar até a vida por mim. Ele vai. Mas ele também vai falar, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, machuri me canda labachá. Ele vai chorar amargamente. Ele vai arrepender de ter me negado com a alma. Ele vai se arrepender. Ele vai pedir para descer do barco. E Jesus gosta disso. Se é tu mesmo, Senhor, manda eu ir ter contigo de jet ski. Manda eu ter contigo numa prancha de surf. Se é tu mesmo, porque o poder é teu, o mar é teu,
manda eu ir ter contigo sobre as águas. Oh, erga a tua mão no nome de Jesus. Deus vai te fazer caminhar sobre as águas da vida. Deus vai fazer você caminhar. E diz o texto que Pedro desceu do barco. Desceu do barco. Ele desceu do barco. Eu não sei se ele andou 1 minuto, 5 minutos, 10, 1 hora, porque eu não sei. Você sabe? Tem alguém que sabe? Porque se souber, me diz, porque eu nunca descobri. Então eu não gosto de inventar nada. Eu sei que ele andou. Repita comigo. Eu sei que ele andou. Andou em direção a Jesus. E eu vou andar em direção a Jesus. Ele é o meu farol. Ele é a minha luz. Ele é a minha salvação. De quem eu temerei? Quando os malvados adversários se levantaram contra mim para comer as minhas carnes, eles foram destruídos, eles caíram, porque o Senhor dos Exércitos está conosco. Ele desceu e ele andou. Eu não sei o que aconteceu com o mar. Eu sei que ele andou firme, olhando para ele, o meu farol, a minha direção, a minha bússola, o meu pão diário, o meu maná, alabasto me comanai, o meu redentor, o meu Messias, o resgatador da minha alma, o meu advogado, o meu médico por excelência, o meu amigo, o El Shaddai, o Adonai, o grande, o eterno que reina, o que está aqui, aquele que quer tocar na sua vida, que quer te restaurar, que quer te libertar. Desça desse barco. Se você não acalmar o coração, como o louvor que a menina cantou, você não vai descer do barco. Então você fala: acalma o meu coração, firma os troncos, firma as pernas, e desce, e desce, e desce, e desce. Desce e anda, desce e vai, desce e canta, desce e adora, desce e prega, desce e dança na presença dele. Apenas desça desse barco. Ele não estava só no barco. Todos os discípulos estavam no barco. E particularmente eu penso que ficaram Tomé, porque você vai fazer coisas quando desce do barco que ninguém faz. Ninguém desceu do barco, só Pedro. Na história só tem 2, Jesus e Pedro. E chegou o tempo de você ter uma história diferente. Fazer o que ninguém faz. Ir aonde ninguém vai. Falar o que ninguém tem coragem de falar. Chegou a sua vez, chegou a sua vez, chegou a sua vez, chegou a nossa vez. Chegou um momento de multiplicação, de crescimento. Chegou um momento de multiplicação e crescimento. Receba essa palavra na autoridade do nome de Jesus. E para crescer, para multiplicar, você vai ter que descer desse barco. Você vai ter que encarar o mar bravio, as vozes ao contrário. Você vai ter que encarar a escuridão da noite. Você vai ter que encarar os ventos fortes no seu ouvido. Mas se você olhar, tem alguém te alinhando, tem alguém te direcionando, tem a luz, tem um holofote de Deus falando: vem, vem, vem,
vem, vem. Ouça a voz de Jesus falando nesta manhã: vem, vem, vem. Desça do barco, homem, desça do barco, mulher, e avança sobre essas águas. Oh, aleluia! Ele desceu, ninguém desceu. Se Pedro fosse questionar: e aí, vocês acham que eu desço ou não desço? Vou ou não vou? Tem coragem de ir comigo? Vou não. Vamos, Judas. Tomé, não entro nessa. Não conta comigo. João, amadinho, eu gosto de reclinar no peito dele, mas entrar no barco, eu descer, não vou descer não. Tem coisas que você tem que fazer. É você que tem que ter atitude, porque é você que vai marcar a história. Tem 2 semanas, não, tem um mês que Jesus falou algo comigo. Eu coloquei até no meu Instagram. Tudo que você fizer a partir de hoje vai virar acontecimento histórico. E eu quero ministrar isso para a sua vida. Tudo que você fizer a partir de hoje vai virar acontecimento histórico. Pega na mão de quem está do teu lado e diz: se prepare, porque tudo que você fizer a partir de hoje vai virar acontecimento histórico. Vai ser registrado, vai ser carimbado. Está selado, está selado, está selado, está selado em nome de Jesus. Nome de Jesus. Tudo que você fizer vai virar acontecimento histórico. É o Senhor te direcionando. Ele desceu, ele andou, mas chegou num determinado momento que Pedro tirou o olhar da luz. Bateu o medo. E agora ele não estava em cima do barco. Agora ele estava no meio do mar. O importante é você descer. Porque se você estiver no meio, ele já está no meio. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Jesus está aqui no meio. Jesus está aqui no meio. Jesus está no meio. Entre você e essa irmã, Jesus está no meio. Entre você e essa irmã, Jesus está no meio. Entre os irmãos que estão ali, Jesus está no meio. 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 Quando eu estou tendo uma conversa, eu e você, entre eu e você, Jesus está no meio. Jesus está no meio. Jesus está no meio. E ele desce. E ele tem medo, e ele começa a se afundar. Ele começou a ouvir o barulho, o coração dele se agitou, e ele começa a afundar. Mas o que é mais lindo em Pedro é reconhecer: eu estou afundando, eu não quero morrer. Eu não desci do barco para morrer acabado. Eu não assumi esta obra para me acabar. Não. Eu não passei por onde passei para chegar aqui e me afundar. Não. Não, 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 não. O Senhor está dizendo: você pode até descer do barco, você pode até vacilar, você pode até tirar por um momento os olhos, até por um momento começar a afundar, mas eu quero te falar que você vai recomeçar quando você dá o grito, quando você deixa a sua alma dar o grito, deixa a sua alma gritar e diga: me socorre! Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nesta manhã, desça desse barco, vida de fé, e na hora do medo, grite por Jesus. Diga: Senhor, eu estou afundando. Senhor, eu estou aqui
E eu ainda está faltando alguma coisa. Ou você acha que está todo mundo aqui, que todo mundo recebeu? Não se engane não. Não se enganem não, filhas. Eu ainda não consegui sentir assim, E eu quero te falar, ninguém adora a Deus com sentimento. Não se adora a Deus com emoção. A emoção faz você ficar no quarto, faz você ficar no hotel. A emoção sai e faz você ir lá para fora. Mas a razão faz você adorar. Emoção não. Com emoção ninguém faz obra. Ninguém encara a obra de Deus. Por quê? Porque com emoção você vai ser traído. A emoção vai falar, não vai mais, você não serve. Com a emoção alguém vai criticar e você vai falar, não vou mais. Mas com a razão, com o entendimento, você avança na autoridade do nome de Jesus. Se adora a Deus com a razão. Não é? Tem muita gente que é almático demais. Não. Nós temos que ser equilibrados. Espírito, alma e corpo. Saúde integral. Alinhamento com Deus. Saber que a minha vida vai ter momento que eu vou ter que descer do barco e vai ter tempestade, sim. Mas que Jesus está comigo. Que Ele vai me ajudar. E Ele vai cooperar comigo e eu vou cooperar com Ele. E eu vou fazer história. Eu preciso voltar para casa diferente. Minha família tem que ver algo diferente em mim. Aqui é um tratamento, irmãs. Eu tenho momentos como esses como tratamento de Deus para nossa alma. De mudança. De compromisso com o reino. De rever valores. E saber, não, só fui para o divã de Deus. Eu quero ser usada na minha cidade também. Eu quero abrir um divã de Deus lá na minha cidade. Vamos lá na minha cidade. Vamos juntar uma mulherada. Não, gente. Para que você vem para cá? Passar 2 dias recebendo palavra para ficar cheia e não compartilhar? Para que? Isso é egoísmo. Se você aprende é para ensinar. Tem que ensinar. Faz suas anotações. Tenho certeza que Deus vai abrir um leque para você aqui. E Deus vai te usar. Ele desceu do barco. Ele afundou. Ele pediu socorro. E Jesus estendeu a mão. Fique de pé, por favor. Só você que pode ficar de pé. Sabe que se você pedir socorro, o Senhor vai te ajudar. Ele não abandonou o barco. Ele só desceu para ter uma experiência e voltar para o barco. Então, no nome de Jesus, eu quero te dizer, você não abandona o barco. Você não abandona a obra. Você não abandona a sua casa. Você não abandona o seu ministério. Você não vai abandonar a sua família. Você vai descer do barco, vai ter uma experiência e vai voltar para o barco contando algo novo. Porque é no meio do mar que o Senhor se revela. E quando você voltar para o barco, tudo estará calmo. Crê que a sua família vai contemplar o milagre do mar se aquietar, do vento se acalmar e você voltar vivo para o barco. Pegue na mão de quem está do teu lado e diga: se prepare, mulher. Você vai para o meio do mar e você volta para o barco viva. Vai voltar para casa viva. Vai voltar para o ministério viva. Vai voltar para a família viva. Vai voltar para os filhos viva. Vai voltar viva e glorificando o nome do Senhor.
Tens coragem nesta manhã de descer do barco, de dizer: eu não posso ficar aqui, eu tenho que tomar uma atitude. Pessoas que descem do barco são ousadas, porque estão vendo o farol. Como rejeitar o chamado dele? Como dizer não? Se ele está me chamando nesta manhã, se ele está dizendo: vem, 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 vem cansada, vem triste, mas vem. Vem do jeito que você estiver, vem abatida, vem com timidez, vem com complexo, mas vem que eu te restauro, vem que eu te tomo pela mão direita e digo: não temas, porque eu sou contigo. Vem com as suas impossibilidades, vem com as suas dificuldades, vem com suas dores, vem com seus traumas, venha com o medo, mas desça do barco, porque quando você desce ao barco, o inferno entende. Ela reagiu. Sabe o que eu quero te dizer? Honre esse chamado. Vem apenas. Vem sem colocar dificuldade. Eu estou olhando o relógio, eu passei. Mas eu vou entregar daqui a pouco. Porque eu sei na hora de parar também, viu, irmãos? O Espírito Santo fala assim: parou, não tem mais. Nem adianta. É melhor parar do que inventar moda, né? Eu sei a hora de parar. Eu fico olhando o relógio aqui para não atrapalhar a programação. Vem! E é lindo quando você obedece. Obedece sem questionar. Lembra de Paulo? Mala arrumada para ir para Mísia, Bitínia. E o Espírito de Jesus falou: não, aqui não. Você vai para outro lugar. Vem para a Europa. Vem para a Europa. Vem para a Europa. Vem para a Europa. Oh, aleluia. E Paulo foi. E Deus não vai te fazer uma chamada sem confirmar, sem te abrir a porta da revelação. Vai? Claro que não. Paulo dorme, sonha e aparece um varão vestido da Macedônia dizendo: vem nos ajudar. Passa a Macedônia e vem nos ajudar. A ordem nesta manhã é: vem, 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 vem. Sai do medo, sai do comodismo. Como que você vai sentir a glória de Deus se você não vem no glória, no aleluia? Se você não vem adorar, se você fica do mesmo jeito que você chegar, vem entrar na presença de Deus nesta manhã. Quem sabe você quer ser batizada com o Espírito Santo nesta manhã? Eu acredito que Jesus pode te batizar. Você crê? Você crê? Tem alguém que quer ser batizada com o Espírito Santo?